Em uma era envolta por neblina e segredos, uma condição misteriosa afligia damas da alta sociedade. Por trás das pesadas cortinas e das portas fechadas, uma busca silenciosa estava em andamento. O que poderia ser? Olá, viajantes da história! Hoje embarcaremos em direção à Era Vitoriana, em pleno século XIX, e conheceremos um pouco sobre a histeria feminina. Afinal, que diabos é isso? Ficou curioso? Antes, já deixe o seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. O palco da Inglaterra vitoriana. O século XIX na Inglaterra foi marcado pelo reinado da Rainha Vitória de 1837 a 1901. Durante esse período houve um boom nas artes, na literatura e na ciência. O país viu um surgimento de grandes autores como Charles Dickens e Jane Austen, que em suas obras frequentemente retratavam as complexidades da sociedade vitoriana. As mulheres eram idealizadas, muitas vezes como frágeis e delicadas, presas em uma teia de expectativas sociais e morais. Eram tempos de contrastes onde o progresso científico e industrial se chocava com as crenças e superstições arcaicas, preparando o terreno para uma curiosa condição médica. A epidemia silenciosa. A histeria, do grego hystera, que significava útero, era vista como uma condição exclusivamente feminina. Por séculos associou-se a acreditar que as mulheres eram mais suscetíveis a desordens emocionais devido à sua natureza sensível. Na Era Vitoriana, isso se intensificou com a crença de que a vida urbana, com todo o seu barulho e caos, poderia afetar negativamente a delicada constituição feminina. Mulheres com sintomas que variavam de fadiga, ansiedade, de insônia a mudanças de humor, eram frequentemente diagnosticadas com histeria. Esse diagnóstico coringa era tão popular que parecia uma verdadeira epidemia silenciosa, afetando mulheres por toda a Inglaterra. Os homens de branco entram em cena. Os médicos da Era Vitoriana, muitas vezes autodenominados especialistas em doenças femininas, estavam em alta demanda. Eles abordavam a histeria como uma doença real que precisava de tratamento intensivo. Alguns acreditavam que era resultado de um útero vagante. Sim, a ideia de que o útero poderia se mover pelo corpo da mulher, causando todo tipo de sintoma. Outros viam como um desequilíbrio dos fluidos ou humores do corpo. O que unia essas teorias era a convicção de que, seja lá o que fosse, esses homens de branco tinham a solução. E suas soluções, como veremos, eram realmente criativas. Tratamentos inovadores. Enquanto o mundo avançava com a Revolução Industrial e novas invenções surgiam, os tratamentos para a histeria tentavam seguir o mesmo ritmo de inovação. Um dos tratamentos mais populares e hoje vistos com certo humor era o balanço giratório. A mulher era colocada em uma cadeira que era girada em alta velocidade. A ideia era reorganizar os fluidos cerebrais. Parece uma ideia saída diretamente de um parque de diversões, não? Outra abordagem um pouco mais calma, mas igualmente questionável, era o tratamento da tranquilidade, onde as mulheres eram encorajadas a manter repouso total, limitando qualquer atividade física ou intelectual. Bem, pelo menos elas tinham uma pausa das tarefas domésticas. Os curiosos aparelhos vibratórios. E agora, senhoras e senhores, adentramos em um dos capítulos mais, digamos, vibrantes desta saga. No final do século XIX apareceu um dispositivo que prometia ser a cura para a histeria, o vibrador.
Inicialmente, esse aparelho não era para uso doméstico, mas sim um instrumento médico usado em consultórios. A ideia era de que ele proporcionasse um alívio histérico por meio de massagens pelvianas. Parece bizarro, certo? Mas naquela época era um tratamento totalmente legítimo e muitas mulheres faziam fila para consultas. O que é mais impressionante é que a invenção do vibrador precedeu o aspirador de pó e o ferro elétrico na lista de aparelhos elétricos domésticos. Prioridades, não é mesmo? Um olhar mais profundo, a psicanálise. Enquanto os médicos buscavam tratamentos físicos para histeria, surgia na Europa Central uma abordagem completamente diferente. Sigmund Freud, um neurologista austríaco, começou a desenvolver teorias que relacionavam a histeria a traumas psicológicos. Embora suas teorias sejam polêmicas e muitas delas desacreditadas hoje em dia, Freud foi um dos primeiros a sugerir que a histeria não era simplesmente uma doença física, mas também mental. Ela introduziu técnicas como a hipnose e a associação livre, tentando desenterrar traumas reprimidos que poderiam estar causando sintomas histéricos. Essa abordagem foi a precursora da psicanálise, uma área que, apesar de suas críticas, desempenhou um papel fundamental na forma como entendemos a mente humana. A sociedade e seu papel. Não podemos subestimar o impacto da sociedade vitoriana nas vidas das mulheres e, por consequência, na propagação da histeria. As mulheres eram frequentemente retratadas como seres emocionais instáveis, cuja condição precisava ser controlada. Mas, olhando por outro ângulo, as limitações impostas a elas, desde a educação restrita até a falta de direitos políticos, poderiam ser consideradas os verdadeiros sintomas histéricos. Muitos começaram a questionar: será que essa doença era apenas uma forma de manter as mulheres em seu lugar? Afinal, uma mulher ambiciosa, forte e independente seria uma ameaça à ordem estabelecida. A busca por autonomia e conhecimento. À medida que avançávamos para o final do século XIX, mais e mais as mulheres começavam a buscar educação e conhecimento, desafiando as noções preconcebidas sobre o que a dama deveria ser. Universidades, antes bastiões do patriarcado, começaram lentamente a abrir suas portas para estudantes do sexo feminino. As mulheres estavam cada vez mais se dando conta de que talvez, apenas talvez, não fossem os úteros vagantes ou os fluidos desequilibrados que causassem sua suposta histeria, mas sim a repressão e a falta de estímulo intelectual. O movimento sufragista ganhava força e as mulheres exigiam não apenas o direito ao voto, mas também o direito a viverem suas vidas como bem entendessem, sem o espectro da histeria pairando sobre elas. O declínio da histeria e a ascensão da ciência moderna. No final do século XX, a medicina começou a evoluir em um ritmo acelerado. As teorias arcaicas sobre os úteros vagantes e tratamentos questionáveis foram gradualmente substituídas por abordagens mais científicas. O termo histeria começou a cair em desuso e foi eventualmente retirado dos manuais médicos. Novas descobertas, especialmente no campo da psicologia, deram um novo entendimento sobre os problemas de saúde mental, que antes eram descartados como histeria. Mais importante ainda, as mulheres começaram a ser vistas não como pacientes que precisavam ser curadas, mas como seres humanos plenos, com direitos e autonomia sobre seus corpos e mentes. E assim, ao mergulhar nos mistérios da era vitoriana, desvendamos as facetas e os enigmas da chamada histeria feminina. Que essa jornada sirva como lembrança da nossa evolução e da importância de continuarmos questionando e aprendendo. E o que você achou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o seu comentário e o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.